Bom dia a todos. Hoje, em nosso seminário, primeiro sejam bem-vindos todos ao mais um seminário do nosso canal, Particle, Astroparticles and Fields. Hoje nós teremos o professor Orlando Oliveira. O professor Orlando ele é graduado pela Universidade de Coimbra e ele tem doutorado pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Ele atualmente ele é professor associado da Universidade de Coimbra e ele atua principalmente na área de física de partículas, com ênfase em QCD na rede. Hoje ele irá falar para nós sobre Looking at the Non-Perturbative Quark-Gluon Vertex. Professor, nós agradecemos imensamente a sua participação, por ter aceitado esse convite, e agora eu passo a palavra para o senhor. Bom, muito obrigado, Clarissa. É um prazer estar aqui, né, e contribuir para o intercâmbio com Portugal-Brasil, que é sempre muito bem-vindo. Bom, aí eu vou então começar a falar do trabalho. Se tiverem... Eu não vejo ninguém, né? Se alguém tiver uma pergunta e escrever no chat, eu não vejo. Então, por favor, que se manifeste. Espero que todo mundo esteja ouvindo. Então, o trabalho que eu vou falar é um trabalho que, na verdade, foi muito desenvolvido e envolveu muito o Brasil, né? Nos últimos anos, nós temos olhado para a história do vértex do quark-gluon, né? Combinando uma série de técnicas, porque, na verdade, eu acho que não há uma abordagem, primeiro, first principles, que seja verdadeiramente satisfatória, né? Então, a gente usa também input de vários lados para tentar estimar e compreender melhor um vértice tão fundamental da QCD, que é o vértice entre o quark e o gluon, né? Esse trabalho que eu vou falar para vocês é um trabalho que foi desenvolvido em colaboração com o professor Tobias Frederico, que está também presente aqui, e com o Ainit Paula, que estão no ITA, e que eu tenho tido a oportunidade de visitar regularmente, e agradeço a oportunidade dada, e também com o Pacheco, da Universidade Cruzeiro do Sul, né? Daí, claro, as visitas foram subsidiadas por várias organizações brasileiras também, né? E por isso eu agradeço a CAPES, a FAPESP, a CNPq, a possibilidade de ser realizado esse trabalho. Então, o que eu vou falar para vocês hoje, na verdade, são estes 3 trabalhos de cima que estão publicados, é um resumo disso, que se baseia também em 2 trabalhos que envolvem mais coisas da rede, que são os 2 últimos que estão abaixo. Antes de ficar aqui, se alguém estiver interessado e depois quiser fazer pergunta, que esteja à vontade para fazer. E eu vou começar por... eu não sei muito bem qual é a audiência, então eu vou começar por tentar fazer um apanhado geral da QCD, né, e de algumas propriedades para motivar depois todo o estudo que nós fazemos, que mistura várias técnicas, digamos, não perturbativas. Então, vamos ver o que é. A QCD é uma teoria de Gage, né, associada ao grupo de CoSU3. E se você olhar quando faz a quantização, na verdade, você tem... é usual separar a lagrangiana nas várias componentes. Tem uma parte que é esta parte de Young-Mills, que é a primeira que eu estou falando, essa só tem o campo do gluon. Tem uma parte que está associada com o gauge fixing, que pode levantar alguns problemas, mas a gente não vai falar disso agora, vai assumir que está tudo legal lá. Tem uma parte dos campos fantasma, dos ghosts, né, que são fundamentais para garantir a unitariedade da teoria. E, claro, tem uma parte do quark, que é a matéria que a gente costuma estar habituado a pensar. Claro, quando você escreve o funcional gerador para calcular funções de Green, você tem todas essas histórias e, formalmente, você escreve um path integral que envolve estas partes, a densidade lagrangiana, claro, e as fontes, e a partir da qual você começa a calcular tudo a partir daí. Claro, isso é fácil de dizer, fazer não é assim tão simples. Claro, uma das soluções que você pode tentar fazer é fazer a solução perturbativa da QCD, mas você sabe que isso não te vai dar todas as propriedades
digamos, que você vê na fenomenologia hadrônica, né? Então, se você quiser fazer teoria de perturbação, você tem basicamente um número, de alguma maneira, muito pequeno de vértices fundamentais, né? E lendo em cima da esquerda para a direita, tem os vértices que envolvem só gluons, que tem um vértice de 3 gluons, tem um vértice de 4 gluons também, tem depois um vértice aí que aparece aqui com um fundinho verde, que é o Ghost Gluon Vertex, que tem a ver com a quantização da parte Yang-Mills. E, claro, tem o vértex que envolve os quarks e os próprios gluons, que é o vértice que a gente gostaria de tentar estudar ou tentar extrair algumas das suas propriedades. Claro, você define também uma função beta, em que você vê como é que a coupling, digamos, evolui, a sua definição evolui com o momento que você escolher, né? Claro, há um loop e você pode ver que depende de qual é que você escolhe, a escala que você escolhe para definir a tua teoria, e você tem um running que é dado para a expressão que estava no slide anterior. Hoje em dia, o pessoal vai até, digamos, 4 loops, né? As pessoas tinham feito cálculos a 3 loops da função beta, no modelo standard, que é um lagrangiano gigantesco, né? E estão estendendo para 4 loops. Este é um trabalho relativamente recente, só para você ter uma ideia da função beta da QCD, digamos, tem estes negócios todos. Claro, aqui tem os vários alfas que você tem digamos, no modelo standard, né? É uma expressão bem complicadona, mas, digamos, é talvez algo que a gente pode fazer com algum controle analítico na teoria. Bom, vamos ver o que além desses vértices, claro, tem os propagadores dos campos, né? Aí, por exemplo, se você definir uma coisa que você chama autoenergia, né, que é, no fundo, a soma dos diagramas de quarks, né? Esta figurinha aqui, você só tem a bolha, né? Não tem a propagação nas pernas exteriores, né? O que significa essa autoenergia. Se você... aqui só tem diagramas que, se você cortar uma linha, eles não se separam em 2 diagramas independentes, né? Por isso, se quiser, uma ressoma da série perturbativa, se você procurar a solução perturbativa, e você, claro, pode tentar escrever o propagador de quarks na forma perturbativa e somando todos os termos da autoenergia. Então, que está aqui sumarizado nesta expansão diagramática e embaixo no equivalente à expressão que você teria analítica, né? Uma série perturbativa. Lá está uma série geométrica que você sabe somar, o resultado é a linha que está embaixo, né? E se você olhar com mais atenção, você vê que o propagador completo tem esta forma que está aqui. Isto é, tem a forma usual, né? E você vai ter no denominador, você vai ter um P quadrado menos esta expressão que aparece aqui, e você define a massa como um zero do denominador, o que significa que, na verdade, a massa física é uma massa que depende do momento com que você olha o teu próprio quark, né? Então, você, na verdade, tem uma massa que é momentum dependent. Professor, Fala eu aí. tenho uma pergunta do Farinaldo. Ele Sim. pergunta se esses resultados são obtidos no gauge unitário. Olha, essa expressão aqui é absolutamente geral, entende? Aí você pode... essa decomposição que está aqui é uma decomposição que não depende da gauge, né? Claro, se você tiver algumas gauges, podem ter para alta energia contribuições diferentes, entende? Então, isso aí é uma expressão... É só você calcular a autoenergia em cada gauge, né? Na verdade, a massa do propagador pelo menos em algumas gauges, em particular na gauge de Landau, é algo que é renormalization group invariant. Ok? Então, não sei se respondi bem à pergunta do Farinaldo, mas é isso que eu quero dizer. Respondeu sim. Pronto. Aí, nós estamos interessados no vértex, a gente pode olhar mais ou menos o que é que... Aí tem a expressão para um loop, né?
em QCD. Isto agora é só QCD também, né? Aí você vê que tem aqui uma estrutura que envolve propagador de quark, propagador de gluon, coisas desse tipo. Claro que se você olhar para o primeiro termo, né, o gráfico que aparece na esquerda, você vai ter uma expressão do gênero. Claro, tem um momento que você tem que integrar, mas você vai ter uma expressão do gênero que é que está aqui por baixo da figurinha do lado esquerdo. Isto é, você vai ter um A slash mais M, gama alfa, B slash mais M. Se você fizer a decomposição na álgebra de Dirac, você vai ver que você vai gerar, digamos, não só o termo usual que você encontra no Lagrangiano tree-level, que é a função gama, como você gera outro tipo de estruturas. Aí eu dou só um exemplo, que é o sigma alfa beta, que é beta, né? Mas também pode ter mais outras estruturas. Então, se você quiser, essas estruturas têm, no fundo, a ver na solução perturbativa com as correções quânticas da tua teoria, né? Que é o que você está aqui fazendo. Você está fazendo os diagramas de um loop. Claro, se você quiser estudar o vértice quark-gluon, a primeira pergunta que você vai ter que fazer é qual é a sua decomposição tensorial. Isto é, qual é o número de operadores ou de fatores de forma que eu vou ter que calcular para conseguir descrever na íntegra todo o vértice do quark e do gluon. Aí, se você for olhar, claro, qual é o guia, na verdade, que você tem? São as próprias simetrias da tua teoria. E se você olhar para lá, você chegar à conclusão, fizer a conta, é uma decomposição, se você quiser ter cinemática, você verifica que, de uma forma geral, você precisa de 12 operadores, ou se quiser 12 fatores de forma, para descrever completamente todo o teu vértice quark-gluon. Claro que nem todos contribuem de forma mais significativa, né? Mas, digamos, um cálculo de primeiros princípios deve ter em conta todos esses fatores de forma. Então, se você tem uma função de Green, que é um vértice que tem 12 fatores de forma, claro, você fica em pânico, e como é que eu vou conseguir calcular toda essa estrutura e analisar quais são as componentes principais que ele tem. Bom, aí, na verdade, você, de uma forma geral, está frito, né? Porque se você tentar fazer um cálculo na rede, é muito ingrato, né? Eu tenho estado envolvido nisso, digamos, e a parte dos fermiônica na rede tem correções muito grandes. E você tem acesso às zonas limitadas da cinemática. Isto é, você não pode calcular, você quer saber o que é que acontece quando o ângulo entre o gluon e o quark incoming é não sei quanto. A rede não te pode fazer isso, porque a rede é uma coisa muito boa para fazer um cálculo de primeiro princípio, mas também tem algumas limitações. Outras técnicas não perturbativas, foi isso que nós começamos. Na verdade, nós fizemos um primeiro trabalho que envolveu mais gente, que saiu em 2013, que é uma forma simplificada do que a gente fez aqui. A gente tentou usar o quê? Tentar misturar as equações de Eisenschwinger com os resultados da rede. E eu já vou explicar como é que a gente fez isso. É claro que não é uma abordagem first principles, porque, na verdade, a gente até põe algumas componentes que são Quench, outras são full QCD, mas é o que está disponível na literatura, né? E um cálculo em lattice QCD é sempre bastante oneroso e time-consuming. Então, me deixa falar das equações de Eisenschwinger. As equações de Eisenschwinger são, na verdade, as equações do movimento pátrio quântico de campo, se você quiser. Para o quark, a equação é relativamente simples e está aqui escrita de forma diagramática. O que é que ela envolve? Aqui nesta figurinha, você tem o full propagator do lado esquerdo. Eu te diz que é o inverso dele, né? Te diz que é igual ao propagator bare, né? Mais um termo que envolve uma alta energia, que envolve... Aí tem uma bolota pequenininha, que é o vértice quark gluon. O tracejado aqui é o quark, eu esqueci de referir isso. A bolota pequenininha é o vértice tree-level. Mas depois, neste loop que você tem aqui, tem do lado direito a bolota grande, que é o vértice quark-gluon inteiro, né? E depois tem os propagadores de quarks e os propagadores
de gluon. Aí você tem algum conhecimento sobre essas estruturas. Por exemplo, o propagador de quarks tem essa estrutura que está aqui em cima, que é bem conhecida, que é, você tem um Z, que é o que chama quark wave function, que é momentum dependent, e depois tem a estrutura usual que você tem aqui, que é o P slash mais MP quadrado. Eu esqueci de falar, eu vou falar tudo na Gage de Landau, tá bem? Então, algumas coisas só são faladas na Gage de Landau. O propagador de gluons, que é este traço aqui caracolado, né? Na Gage de Landau é particularmente simples, porque só envolve um fator de forma, tá bem? É a parte transversa do propagador. O vértice completo do quark gluon, eu vou decompor desta forma aqui, que você tem a regra de Feynman, tem o gerador, a matriz de Gell-Mann TA, e depois tem uma função que eu chamo gama mi, que só depende dos índices de Lorentz. Aí o bacana disso é que você acaba separando... e no propagador de quarks não pus a dependência na coma, você acaba separando a dependência espacial, a dependência da cor, de alguma forma. O vértice de quark-gluon, né, e quando eu falo do vértice de quark-gluon, estou falando do vértice completo, está aqui sumarizado. Então, o que é usual a gente fazer? Atenção que esta é a convenção de momentos, que todos os momentos são incoming. Aí é usual decompor o vértice numa parte longitudinal e numa parte transversa. Quando eu chamo transverso, é transverso relativamente ao momento do gluon. Então, se eu contrair este gama nu T com o momento do gluon, ele é zero. Tá bem? Aí, por exemplo, a estrutura tri-level só aparece na parte longitudinal. Tá bem? E se você for olhar para muitos dos cálculos que o pessoal faz para o quark gluon, para o Dyson-Schwinger, você ignora em primeira aproximação, você começa por ignorar a parte transversa. E a gente aí vai fazer o mesmo. Tá bom? Por que a gente faz isso? Porque, na verdade, a gente tem duas equações, né, que é a parte vetorial e a parte escalar da equação do Dyson-Schwinger, e, digamos, a gente não pode ter a pretensão de calcular os 12 fatores de forma. Né? Quer dizer, com duas equações seria pedir demais. Né? Então, a gente ignora a parte transversa. Claro, a gente tem uma ideia de como incluir a parte transversa, mas ainda não tivemos tempo de fazer essa análise. Então, se você pegar na parte longitudinal, a parte longitudinal tem a vantagem que só envolve 4 fatores de forma. Tá bem? Isso significa que você pode escrever como de acordo com o que está aqui, em que você tem um lambda I e um LI. O L são digamos, os operadores de base que estão aqui. Você vê que o L1 a gente chama o gama mi, que é o tri-level, e depois pode ter outro tipo de estruturas tensoriais, né, que você tem aqui. Então, você, na verdade, vai ter o lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, que você vai ter que calcular que são os vários fatores de forma que envolvem, que estão envolvidos. O vértice foi calculado, por exemplo, para várias gages, né, perturbativamente a um loop, relativamente recente, e você pode ver qual é o tipo de estrutura que você tem aqui. Né? Este é para o lambda 1, só para a estrutura gama mi, se você quiser, e você vê que a curva vermelho a cheio é o resultado perturbativo. Tá bom? Basicamente, o gama mi é sempre muito próximo de 1. Tá bom? Independentemente do que você faça. Claro, se você tentar calcular de forma não perturbativa, usando ansatz, pós-vértices, essas coisas todas, você vai ter, digamos, sobretudo na zona do infravermelho, um incremento significativo no vértice. Então, isso significa, claro, que não é inesperado, que a solução perturbativa, digamos, não nos dá tudo, né? Pronto, se você for ver nesse artigo que está aí, você vê que eles dão particular ênfase a algumas configurações cinemáticas, que é o limite simétrico, o soft clone limit, que a gente também tentou, sobretudo o soft clone limit, a gente tentou incorporar também no nosso cálculo.
Há vantagens de você usar também esta história da Gaussian-Landau. Aqui você pode usar uma identidade Slavnov-Taylor, que é o que está aqui, né? Esta identidade Slavnov-Taylor relaciona o vértice com o que nós chamamos de addressing function do Gauss, que é essa função f que está aí, os propagadores dos quarks, e também com essas funções H e H barra, que é o que se chama o quark Gauss kernel. Estas funções não aparecem a tree-level, ou melhor, não aparecem no Lagrangiano fundamental, mas elas é uma função de Green que você vai ter que calcular. Qual é a vantagem que a gente pode fazer? Você pode fazer uma decomposição também cinemática destas estruturas, que está aqui na figurinha que eu tenho aqui incluída. Isto é, a função H e H barra, você pode escrever desta forma que está aqui, que envolve, na verdade, 4 fatores de forma. Tá bem? O que eu chamo aqui x0, x1, x2 e x3, e depois tem um x barra, que, na verdade, é o x0 quando eu troco o P1 com o P2. Tá bem? Não tem nada... não tem nada do outro mundo. Então, na verdade, estes x que nós temos aqui são algumas incógnitas que são funções também, são, se quiser, fatores de forma que nós precisamos de calcular. O legal é que alguém conseguiu escrever ou resolver a equação da identidade Slavnov-Taylor e consegue escrever todos os fatores de forma em termos das funções que aparecem no propagador de quarks, que é o que eu chamo A e B, e destas funções x e y. Tá bom? Você pode, para uma configuração cinemática geral, você pode ter expressões para os vários lambdas. Tá bom? Eu aqui, para não ser muito maçador, só escrevo algumas. Eu só escrevo para lambda 1, mas há coisas iguais. Então, por exemplo, se o x1, o x2 e o x3 forem conhecidos, você tem tudo, porque você também já conhece um propagador de quarks, né? E pronto. Só para referenciar aqui, se você for aos Hs, se você fizer o cálculo a tree-level deste quark Gauss kernel, o x0 é 1 e todos os outros são 0. Tá bem? Então, você, de alguma forma, está esperando que o x0 seja dominante em QCD. E, de facto, o primeiro trabalhinho que a gente fez, a gente ignorou a contribuição de x1, x2, x3 e só considerou o x0. Hoje a gente acredita que isso talvez não seja a melhor estratégia, né? Então, o que é que a gente fez aí? Você vê, se você se lembrar das equações de Eisenschwinger, tem aquela estrutura toda, e o propagador de quarks já foi calculado, e o do gluon e o do Gauss é conhecido em QCD na rede, então a gente usa esses resultados para introduzir uma forma funcional e ficar como única incógnita os fatores de forma lambda 1 a lambda 4, mas a gente também precisa de um guia. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pegar em dados da rede, a gente pega em soluções Baire, que no soft gluon limit. O soft gluon limit é definido quando o momento do gluon é 0. Então, é uma configuração cinemática muito particular e que é relativamente simples de calcular na rede. E tem aqui alguns resultados que são recentes, na verdade, estão proceeding em 2016, que saiu em 2016 ou 2017, que nós fizemos um cálculo, eu também tive envolvido, né, para várias situações, várias simulações, com vários tamanhos da rede, vários espaçamentos, e com massas dos quarks que vão entre 280 e 420, qualquer coisa MeV, né? Portanto, nós estamos ainda assim longe da massa física do pion, que é a volta de 140, né? E pronto. Aí você pode ver um dos problemas da lattice que você tem aqui, né? Você sabe que o lambda 1 deve, para alto momento, você deve reproduzir o resultado perturbativo. Então, você está esperando que, na verdade, você vá parar uma constante, né, à medida que você for subindo no momento. Você vê que tem aqui algumas das simulações que isso não acontece. E isso não acontece por quê? Exatamente por causa dos lattice artifacts, que a gente não sabe inteiramente como subtrair no cálculo.
então você vai ter alguns biases, né? Então, o que é que nós fizemos? Se você olhar para aqui, você atira. O que nós fizemos, foi ignorar a simulação dados que aparecem azul e a vermelho, né? Que tem um comportamento no alta energia que não é propriamente uma constante. Claro, você pode filtrar uma constante, se você quiser ver lá, né? Mas não inspira, assim, muita confiança. Então, nós fizemos esse estudo aqui, né? E nós, inclusive, com base na solução da Slavnov Tether Identity, nós conseguimos ter uma expressão muito precisa para lambda 1, né, que depende daqueles vários fatores de forma. E como a gente conhecia o Quark Wave Function, que na Gauss de Landau, para alto momento, também é uma constante, né, nós esperamos que o Z, que é o Quark Wave Function vezes o lambda 1, a momento elevado, seja ele também uma constante. A gente, então, usou estas duas configurações atenção que os dados da Lattice é tudo bare Lattice data, então há aqui constantes de renormalização que estão flutuando, mas você pode reclamar, e foi isso que nós tentamos fazer um fit para identificar, digamos, uma constante que a gente possa associar ao infravermelho, ao ultravioleta, está vendo? E esta expressão que, bom, é uma... Você pega na solução da Slavnov Tether e você faz o soft Bloom limit, você vê que é tudo finito e tem estas histórias que tem aqui. Claro, você veja que este Z vezes lambda 1 depende do F0, que é o Gauss Stressing Function, tá bem? E depende de digamos, do X1 e do X3. Porque o X0 a momento elevado é 1, tá bem? E o X2 não contribui neste limite. Você sabe que para recuperar o resultado perturbativo, o X1 e o X3 são zero para momento alto. Por daí, esta quantidade ser uma constante. Ok, então se você tem uma estimativa, você tem um Quark Wave Function e uma massa que vem de simulações da rede, você pode tentar fazer um joguinho com este tipo de coisa. E foi esse um pouco que nós fizemos, né? Você pega, né? Você identifica essa constante F0, que é associada ao ultravioleta, e você subtrai dos dados. E este é o que você obtém aqui. A primeira coisa que nos chamou a atenção é que esta função que aparece aqui é, na verdade, muito parecida com o que você obtém quando você simula ou você determina o propagador de gluons na rede. Ora, a gente fez um fator de escala, aqui fator de escala, aqui sempre fatores de escala associados, né? O que a gente verificou é que, na verdade, se você multiplicar, você vai ter que este produto que aparece aqui embaixo é proporcional ao propagador do gluon. Mas e você percebe que a escala que está envolvida, que faz essa tradução para o propagador do gluon, é uma escala que é basicamente lambda QCD. Okay? Isso é legal. Na verdade, você até pode perceber que para o propagador você vai ter uma coisa que o propagador do gluon aparece naturalmente. Está lá num dos trabalhos que pode fazer. Então, você veja que esta expressão que está aqui está sugerindo, de alguma forma, que o X1 e o X3 sejam os próprios proporcionais ao propagador do gluon, de forma a incluir esta dependência. Tá bom? Então, na verdade, o que eu estou preparando, o caminho, é preparando para construir um ansatz que me permita resolver as equações de Dijkstras-Wingen. Cá estão as equações de uma forma geral, mais importante. Digamos, aqui eu escrevo a equação para a parte escalar, ainda no espaço de Minkowski. Tá bem? E depois você tem que fazer a rotação para o espaço euclidiano. Isso é uma coisa que é relativamente trivial. Também. E a gente agora, o que é que tentou? Há alguns resultados que são exatos, que são esses que estão na primeira linha, que a gente sabe que, por exemplo, o X0, nesta configuração que está aqui, tem que ser 1. Tá bem? E o X1 tem que ser igual ao X2. Aqui deveria ser X1 igual
a x2. Aí. Então, isso motivou a construção do ANSATS, que é dizer, ok, a gente vai assumir que é tudo essencialmente dependente do momento do gluon, e escreve o x0 dessa forma, e o x1 e x3, que o x1 e o x2 eles têm que ser iguais no limite soft do gluon, a gente escolhe isso desta forma. Tem uma função multiplicativa que depende apenas do momento do gluon, e depois, como a gente, pela nossa análise, sugere que vai ter qualquer coisa que é proporcional ao propagador do gluon, que eu agora escrevo D em vez de delta, tá bom? A gente põe uma fórmula que é simétrica para respeitar digamos, a relação exata. Então, você vê, quando a gente faz isso, a gente tem os propagadores do quark, né, e o propagador do gluon e o propagador do Gauss calculados na rede. Então, a gente pode pôr formas funcionais que incorporam o limite assintótico perturbativo, né, e que descrevem bem os resultados da rede. E a gente está simplificando, está introduzindo uma dependência do momento para aquelas funções x0, x1 e x3. No nosso ANSATS, o x1 é igual ao x2 e, digamos, a relação exata entre os vários x no limite do soft gluon limit é reproduzida. E só para você ter uma ideia dos dados aqui, eu por acaso aqui não incluí a curva de cima, à esquerda os dados da rede, são os resultados documentos. Aqui do lado direito é o fator de forma, o que nós chamamos o Gauss Stressing Function, que você vê que tem um enhancement bem forte no infravermelho, tá bem? E, digamos, a gente usa funções que descrevem bem esses dados. Claro, a gente precisa de uma prescrição para renormalizar toda a teoria, tá bom? Mas a primeira coisa que a gente faz aqui é reescrever a função de a equação de Eisenhower nesta forma que está aqui. Tá bom? Você veja aqui, na verdade, devia estar x1 e x3, devia estar y1 e y3, né? E você vê que, no fundo, você tem uma equação matricial, chamamos assim, depois de fazer o integral, né? Atenção que o integral não é até infinito, a gente usa 20 GeV no limite, mas você vê, as coisas que você vê são as seguintes, é que estes kernels que eu chamo calligraphic N, né, aí eu só mostro para o B, mas também tem um equivalente para o A, digamos, são dominados por momentos baixos e, basicamente, fora de regiões muito pequenas, digamos, a sua contribuição é praticamente zero. Tá bom? Então, a gente vai tentar resolver estas equações desta forma, né? B igual a parte que está associada ao Bear Capricorns, ao Bear Propagator, e depois este N já engloba dependências nos propagadores dos quarks, dos gluons, do Gauss, tá bom? E só tem depois a parte não conhecida do x1 e x2. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente vai minimizar... Claro, a gente está olhando para a equação da Eisenhower como um problema inverso, né? A gente quer calcular o vértice, é uma equação integral. E as equações integrais têm problemas para resolver. Então, o que é que você faz? Na verdade, você introduz o que se chama uma regularização. Isto é, você vai querer diminuir o erro na equação, né? Mas também não quer soluções em que o nosso x0, y1 e y3 sejam muito grandes. Então, você vai minimizar essa combinação que está aqui em cima. Tá bom? E este epsilon é um parâmetro que te dá a minimização, que você vai variando e que dá mais peso ou ao erro na equação ou ao módulo da função a determinar. Então, o que você vê aqui é o que você consegue obter, tá bem? Se você for variando este epsilon, você faz um plot em que no eixo vertical você põe o erro na tua equação de Eisenhower e no eixo horizontal você põe a amplitude do y. E aí você vê que essas são curvas típicas, né? Em que você começa por variar o epsilon, aí primeiro, digamos, o erro vai caindo e depois começa a aumentar o erro na equação de Eisenhower, na parte de cima para a parte escalar e da parte de baixo para a parte vetorial. Aí você diminui o erro, mas depois não consegue diminuir mais, mas começa a aumentar muito
a amplitude da função dos y, dos x que você tem aí. Claro, o que é que você quer? Você quer, no fundo, soluções com um erro na equação mais pequeno possível, mas em que a norma do x não seja muito grande. Então, você, na verdade, vai escolher soluções que estão neste ponto de viragem, né? Em que a função, a curva que você vê, começa a ser flat. Claro que esta leitura nem sempre é óbvia. Nós tivemos que renormalizar ligeiramente a Strong Coupling Constant, digamos, usando um pouco, acho que é um pouquinho mais baixo do que o usual, tá bem? E nós conseguimos, desta forma, resolver as equações de Eisenhower com um erro relativo, né? Para a gente é difícil identificar uma solução única, né? A gente tentou procurar soluções ali na zona para ter uma ideia do erro que a gente conseguia, mas você pode ver o erro relativo na equação escalar e na equação vetorial que a gente consegue obter, tá bom? Você veja que, por exemplo, tem soluções aqui em que a parte escalar é resolvida com um erro que é inferior a 1%. É esta solução aqui que eu chamo 2. Tá bom? E a parte vetorial não é tão bem resolvida, tem um erro que é um pouquinho maior, digamos 2%, mas dada todas as incertezas com que você joga, usando dados quenched, com dynamical, a gente ficou contente com este tipo de solução. Claro, qual é? E eu podia mostrar muito plots, mas na verdade o que interessa é saber qual é a hierarquia dos vários fatores de forma e como é que elas dependem digamos, do momento do quark, P, ou do momento do gluon, Q, e do ângulo entre o gluon e o quark. E estas são as soluções que nós obtivemos. Claro que, ao você introduzir alguma regularização, você pode estar a introduzir também artificialmente, digamos, alguma modulação extra. E, por exemplo, para o lambda 2, que é o gráfico que você está em baixo, você vê aqui uma estrutura de duplo polo, que é provavelmente um artifício do método. Até porque o lambda 2 é muito pequeno comparado com o lambda 1. Se você for ver, o lambda 1 tem um enhancement brutal para momentos da ordem de lambda QCD. Você vê aqui 25 nas duas de cima, né? O lambda 2, digamos, é um fator de 10 mais pequeno, em números, claro, em números aproximados, para comparar com o lambda 1. Então, o lambda 1 é seguramente dominante relativamente ao lambda 2, sobretudo no infravermelho, até porque o lambda 2 tem que ser multiplicado ainda por momentos. E você pode ver que o lambda 3 também é o outro fator de forma dominante. O lambda 4 é um número, digamos, muito pequeno também, como o lambda 2. Então, essa é a dependência. Mas, com este ansatz, você pode estudar também um pouquinho a dependência angular. É preciso ter um pouquinho de cuidado, porque, na verdade, quando você joga lá o ansatz, você está introduzindo imediatamente uma dependência angular entre o ângulo do quark e do gluon. Mas, se você olhar aqui, o que você vê é que a interação parece ser mais intensa quando o quark e o gluon, digamos, seguem paralelos. A partir você afastando o quark e o gluon, aumentando o ângulo, né, você vai fazer com que ele diminua. Então, o quark e o gluon parece ter tendência, ou, de acordo com estas expressões que a gente tem aqui, com este resultado, para que andem de forma colinear entre eles. Né? E pronto. Claro, aí você volta para trás. A gente fez todo este esforço, todo este cálculo, aí você diz, então e o soft gluon limit? Como é que a gente tem? Aí a gente fica um pouco atrapalhado, porque a nossa solução neste primeiro trabalho para o lambda 1 é esta que está aqui a preto, né? E você vê que os dados da rede estão bem longe, né? Bom, bem longe, estão significativamente diferentes. Mas a gente também verificou que um pequeno acréscimo digamos, no X1, né, era suficiente para, digamos, colocar de novo o soft gluon limit de resultados de acordo com os dados da rede. Então, a gente procurou, de alguma forma, seguir melhorar um pouco o soft gluon limit, né, e ver o que é que isso traz. Aí obrigou também a fazer uma reanálise de tudo que a gente fez. Claro, se você voltar lá para trás para aquelas expressões e jogar lá o nosso ansatz pós x1 e pós x3, você fica com uma expressão desse tipo, tá bom?
que é a segunda expressão que está aqui. Então, o que é que acontece? Como você tem dados para o lambda 1, né, e tem um dado para o Z, tem um dado para o M, que isso foi tudo da rede, tem dados para TP², conhece em princípio essas funções, você, se pegar nos dados da rede e fizer um fit, você vai ter uma normalização de referência para Y1 e para Y3. Tá bom? E isso foi o que a gente fez. A gente volta para trás, pega nos dados da rede, faz novamente um fit. Como você vê, a gente não é um cálculo, a gente está fazendo um cálculo fundamental, né? Mas a gente está tentando juntar informação de várias fontes não perturbativas para conhecer um pouco melhor o cálculo. A gente volta para cá, faz essas normalizações, faz este fit e consegue digamos, uma boa, reproduzir bastante bem os dados da rede. Então, a gente vai usar isso também como uma bitola para fazer o cálculo, né? Claro, a gente teve o cuidado de olhar, por exemplo, se o F0 que a gente coloca aqui, depois de escutar todas as constantes de Reynolds são possíveis, né? Claro, é um processo um pouquinho, digamos, elaborado, com alguma incerteza, mas o F0 que a gente estima do fit é compatível com o que a gente tem na função que coloca lá. E isso é uma espécie de um teste de autoconsistência do que a gente está fazendo. Claro, a gente agora quer ir um pouco mais além, quer incorporar alguns limites. Por exemplo, a gente sabe que o x0 para momento zero tem que ser 1. E sabe que o x0 para momento elevado tem que ser 1 na mesma. E isso é muito difícil de conseguir, digamos, numa solução numérica. Então, o que a gente propôs, ou tentou, foi uma coisa também que a gente sabe que é uma aproximação, que é, ok, a gente, para fazer isso, o mais simples é usar uma espécie de uma aproximação de padé, tá bom? E a gente usou, para o x0, construído desta forma, a gente sabe que para momento elevado é 1 e para momento zero é 1. E, repare, esta forma é a forma mais simples que te permite ter um desvio do x0 ser sempre igual a 1 e compatível com esses dois limites assintóticos. Tá bom? E colocamos também uma expressão de padé para y1 e para y3. Tá bom? E nós sabemos das soluções, quer da solução do estudo anterior que a gente tinha feito, quer da solução porque a gente pode resolver o quark ghost kernel, calculá-lo perturbativamente a um loop, iterar aquele negócio, a gente sabe que o x0 não se desvia muito da condição de normalização, que é 1, e que tem um máximo, é sempre acima de 1, né? Todos os nossos cálculos e o cálculo perturbativo dizem isso, abaixo de 1 GeV. E isso, curiosamente, a gente introduz uma série de constraints nas vários coeficientes. Aí cá está, né? Primeiro, para que a função x0 comece a crescer a partir de 1, quando o q0 é igual a 0 e diminua, você precisa ter uma relação entre o b02 e o a02. Tá bom? Que é essa que está aí. Se você quiser que o máximo seja abaixo de 1 GeV, ou até aí, tem a segunda constraint na solução que está aí. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos uma espécie de um simulated annealing, tentando minimizar o erro relativo da função na equação de Dyson-Schwinger, digamos, sorteando e, digamos, guiando um pouco, né, e diminuindo um pouco o intervalo de procura. É muito fácil, se você fizer isso, você gerar soluções que tenham erros da ordem de 10%, 15%, é trivial. Abaixo de 10%, a gente só conseguiu uma. Tá bom? E essa é a nossa solução que a gente chama New Solution. Tá bom? Que é esta que está aqui azul. Tá bom? E, claro, aqui a gente consegue uma solução com um erro da ordem de 4%. E tem as outras soluções que a gente tinha calculado anterior, você pode ver. São essas que estão a vermelho e a preto que estão aí. Então, a nossa solução é um pouquinho maior. Se você for olhar para as equações de Dyson-Schwinger, digamos, a diferença é muito pequena entre as duas. Tá bom? Isso está no artigo que a gente publicou este ano. E aí você pode olhar, por exemplo, a solução que a gente obtém
para a função, para o fator de forma x0, que é o que está aí, está azulzinho, né? Que a gente plota de várias formas para comparar com cálculos anteriores. Tá bem? Você veja que as soluções que estão no EPJC são essas que estão aí a tracejado, e depois outras são as soluções perturbativas que também aparecem aí. A solução perturbativa tem duas soluções, porque aquilo envolve um vértice gluon ghost, e pronto, pode ser parametrizado de várias formas dessa coisa. Mas você vê que bom, a nova solução favorece um x0 um pouquinho mais intenso, né, relativamente às outras. As outras, o desvio em ordem 1 é da ordem de 10%, mais ou menos, né? Mas isso é o que dá. Você se vê que o pico ou o máximo da função, digamos, da nova solução e das soluções que estão no EPJC é basicamente o mesmo, é inferior a 1 GeV, tá bom? E as soluções perturbativas favorecem, digamos, que o máximo ocorra para momentos mais elevados. E isso é o que a gente obtém. Claro, aí, por exemplo, o Y1 é basicamente o mesmo que a gente tinha obtido antigamente, né? O Y3 é bem diferente, né? Porque o Y3, outra vez, das soluções, primeiro, sem incorporar o conhecimento do soft gluon limit, tinham uma estrutura que a gente não entendia muito bem porque na minimização que a gente fez agora, digamos, essa estrutura desapareceu. É uma coisa muito mais suave que interpola entre a normalização para momento zero do gluon e para T10 GeV, né? De forma relativamente suave. Isso elimina alguma da estrutura também que você vai ver nos vários lambdas. Ok, então qual é a diferença entre os vários lambdas? Aí você pode ver. Aí é o primeiro trabalho em cima, né? Tem o EPJC, né, que a solução EPJC é a primeira solução em que o soft gluon limit não é reproduzido. E a segunda solução é quando eu introduzo o soft gluon, obriga que o meu ANSAT reproduza o soft gluon limit. Aí você vê que há no infravermelho, né, para P igual a 0, você há uma diferença muito grande, mas a estrutura base digamos, não muda muito. Então, aqui você vê também, você pode comparar as soluções, digamos, para... aqui eu fixo o momento do quark e vou variando o momento do gluon. Também a tracejado são as soluções antigas e a preta, a nova solução para vários ângulos. Também você pode ver o lambda 1 e lambda 2. A diferença fundamental é, de facto, no infravermelho, abaixo dos 500 MeV, se você quiser. Mas há uma diferença. No lambda 2, que antigamente, em que a gente usava aquela regularização, que é a regularização Tikhonov, você tinha uma estrutura duplo polos que agora simplesmente desaparece. Tá bom? Mas o lambda 3 também é mais ou menos similar. Você vê que também tem um enhancement no infravermelho. O lambda 4 é mais ou menos. Mas, basicamente, a estrutura, digamos, deles todos não é muito alterada, né? Há um enhancement no infravermelho, digamos, relativamente à solução que nós temos aqui. O que é que eu faço aqui? É mostrar que a contribuição na zona do infravermelho não segue a regra que a gente usava, que tira do ultravioleta. Porque no ultravioleta a gente diz, se a gente fizer a análise ultravioleta, o dominante é o X0. Tá bom? O que a gente verifica é que o dominante, na verdade, é a contribuição do X1. Você pode ver que no topo esquerdo tem o lambda 1 completo, depois tem a contribuição associada a X0 a seguir, associada a X1 e associada a X3. Isso basicamente significa que quando você vai para o regime não perturbativo, no fundo, a intuição que você tem da teoria de perturbações deixa de ser válida, o que não é propriamente uma surpresa, né? Claro, tudo aqui está limitado ao nosso ANSAT. Bom, isto é mais ou menos o resumo do trabalho, todo o trabalho, e, digamos, as conclusões estão aqui assinaladas, digamos, o nosso grande trabalho, quando o tempo permitir,
é, no fundo, agora estender para uma análise de forma a incluir também a parte longitudinal. A gente sabe mais ou menos como fazer, só falta o tempo para tentar fazer mesmo. Tá bom? E com isso eu termino. Não sei se há perguntas. Ótimo, muito obrigada, professor, pelo excelente seminário. Muito obrigado. Eu gostaria de começar com uma pergunta básica, que foi até do Farinaldo, que é para o pessoal que não é da área, que seria o que é esse cálculo na rede e como ele funciona? Olha, na rede, você faz um Monte Carlo, né? Aquele negócio você fala Monte Carlo. Então, você faz um sampling. Claro, você trabalha no espaço euclidiano, tá bom? Não trabalha em Minkowski, o que significa que, na verdade, o teu funcional gerador é uma espécie de uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. Aí você joga lá, faz um sampling com a ação que você tem e depois tem que calcular digamos, as funções de Green que estão associadas, que são, na verdade, funções, digamos, das tuas variáveis dinâmicas que você consegue obter com o Monte Carlo de uma forma absolutamente tradicional. O Gauss não. Por acaso, o único que é mais tricky é, de facto, a parte do Gauss. Por quê? Porque na rede você não tem problemas de gauge fixing, porque você na rede, o teu campo fundamental não é o campo de Gluon, que mora na álgebra, né? Mas é o link. E a link é definida, digamos, é uma matriz SU3 e digamos, é um manifold que é compacto. Então você não tem o problema de fazer o gauge fixing. Tá bem? Não precisa fazer o gauge fixing para ter um funcional gerador tipo FADF Popov ou outra coisa para gerar o coisa. Aí você é obrigado a definir com mais cuidado o propagador do Gauss. Eu não sei se foi claro, é um pouco difícil de, assim, por palavras, dizer, né? Eu tenho outra pergunta, que seria, é possível vincular essas interações quark-gluon usando o LHC? Olha, é óbvio que sim, né? Então, aliás, todo o processo da hadronização, por exemplo, é isso que eu saiba, nunca ninguém fez isso, né? Porque a gente tenta preocupar em entender, digamos, do ponto de vista fundamental, toda a estrutura da teoria e quais são os dominantes, essas coisas todas. Mas isso é um passo que eu acho que seria bom tentar, não é? Não sei se os resultados que a gente tem vão resolver alguma coisa ou vão dar mais uma visão, porque, sei lá, quando você faz no LHC, né? Na verdade, vou usar aquelas PDFs, aquilo é tudo meio fenomenológico também, algum ajuste, né? E, então, se você vai para cálculos de muita precisão, eu fico sempre na dúvida se os desvios que você vê é porque a PDF é fake, quer dizer, você ajusta aquilo de alguma forma, alguma coisa, né? E, digamos, se não há espaço para procurar coisas mais fundamentais aqui. Por exemplo, uma coisa que é muito clara é que a QCD tem mecanismos de geração de massa, também que você vê isso no Gluon, você vê isso no Gauss, você vê isso no Quark, que fazem com que a teoria não tenha o problema do infravermelho. Tá bom? E quando você, por exemplo, no propagador do Gluon, que perturbativamente é 1 sobre P quadrado, na verdade, você olha para o que é da rede e não é 1 sobre P quadrado. Você tem qualquer coisa que, quando P vai igual a zero, no denominador, é finito. Tá bom? E isso impede que o teu propagador divirja. Tá? E isso também se vê um pouco no Gauss. Agora, do ponto de vista fenomenológico, talvez você me possa dizer o que seria mais interessante. Eu não sei. Eu não sei o que Farinaldo tinha em mente quando ele fez essa pergunta. Ele, infelizmente, não está mais online. Eu tenho outra pergunta aqui, que é do teste, que ele também está com o microfone sem poder ativar. O senhor mencionou a existência de artefatos presentes no cálculo de rede que introduzem bias. Poderia comentar mais sobre esses artefatos?
Olha, é o seguinte, quando você faz, o que é que você faz na rede? Você pega no teu Lagrangiano, né, e você faz uma discretização, diferenças finitas, qualquer coisa. Então, na verdade, você tem desvios do contínuo que na parte, digamos, da bosônica, dos gluons, é da ordem de A². Tá bom? Na parte fermiônica, não é verdade. A ordem é mais baixa. Então, quando você olha para o propagador direto da rede, se você não subtrair esses artefatos da rede, que vêm, digamos, dessa discretização, sobretudo para a parte fermiônica, você está frito porque você não vai entender nada, entende? Então, o que é que nós fazemos? A gente você tem um Lagrangiano na rede, aí você monta uma ação na rede, e você usa a expressão tree-level para estimar os lattice artifacts. Tá bom? Se você quiser, é um bocado uma Pursman approach, mas é o que é possível, porque para você calcular o propagador de Fermi, você vai ter que inverter uma matriz gigantona e ainda por cima é uma matriz esparsa. E isso, numericamente, é muito exigente, né? Então, a gente não faz um controle de, vamos variar um pouquinho o tamanho, o espaçamento, essa coisa toda. Até porque, se você varia, você também varia o volume. Então, é um jogo complicado de fazer. Uhum. Mais perguntas para o professor Orlando? Lembrando que vocês podem fazer também perguntas pelo chat. Sim, eu agora já vejo o chat, sabe, escrever alguma coisa. Uhum. Bom dia a todos, muito obrigado pelo seminário, professor. Eu tenho uma dúvida. Você mencionou justo que esses cálculos são muito custosos. Vocês aplicam computação heterogênea para realizar esses cálculos? Não, de maneira geral não. Você usa um supercomputador, claro, mas no passado se usou, mas aí você tem que ter problemas de sincronização, essas coisas todas, e aí fica mais atrapalhado, né? E normalmente você tem um cluster que é todo homogêneo e que usa, mas é computação paralela, assim. Obrigado. Nada. Eu não estou ouvindo você, Clarissa. Mas, desculpa, eu tinha desligado. Não falou. E tinha esquecido. Mais alguma pergunta para o professor Orlando? Bom, se quiserem ter o meu mail, podem mandar depois, não tem problema. Ok. Tá bom. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui por hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez, professor, pela sua disponibilidade. Esses seminários são extremamente importantes para a gente conhecer novas áreas e divulgar essas áreas também. E eu acredito que é isso, acredito que a gente possa encerrar por aqui. Muito obrigada a todos pela participação e até a próxima, pessoal. Boa tarde, obrigado, eu. Tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde, tchau. Tchau, obrigado.